A presença de Deus é importante para você? Até onde, o quanto a presença de Deus é importante na tua vida? Porque hoje eu quero falar com você 3 sinais poderosos que demonstram claramente que uma pessoa está perdendo a presença do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o evangelista Aguinaldo e nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema especial e importantíssimo na vida de todo cristão. Aquele que prioriza, aquele que preza, aquele que valoriza a presença de Deus na sua vida e que sabe o quanto a presença de Deus é importante na sua vida, na sua jornada, todos os dias, sabe o quanto esse tema é muito importante. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o terceiro item é com certeza o mais grave e muitas pessoas estão cometendo. Então vem comigo. 3 coisas, 3 sinais que evidenciam claramente que uma pessoa está perdendo a presença do Espírito Santo. O primeiro sinal que deixa claro na vida de uma pessoa, acende a luz de alerta de que ela está perdendo a presença do Espírito Santo, é quando ela perde o desejo de orar. Perde a vontade de orar. Sabe aquela pessoa que não tem vontade de orar? Ela não ora, não é porque ela não tem tempo, ela não ora, não é porque ela está ocupada demais, porque ela tem muitas coisas para fazer, muita ocupação, não. Ela não ora porque ela não sente mais vontade, ela não sente mais desejo de orar, desejo de falar com Deus. Isto é o primeiro sinal para a pessoa já acender a luz de alerta que já está apontando para ela que o Espírito Santo está deixando-a, está saindo da sua vida, porque o Espírito Santo, ele tem uma das suas funções nos aproximar de Deus, manifestar em nós o desejo de nós estarmos perto de Deus, de nós conversarmos com Deus, de nós dialogarmos com o Senhor. O Espírito Santo é quem nos leva para perto de Deus. Ninguém ora, irmãos, porque humanamente falando ele morre de vontade de orar. Ninguém ora porque humanamente falando ele sente aquela alegria, aquele prazer em estar ali trancado em oração, buscando a Deus, orando. Não, o homem, a mulher, o ser humano, ele ora porque o Espírito de Deus o impulsiona para orar. O Espírito de Deus o convence, o leva para a oração. Por quê? Porque oração é guerra. Oração mexe no reino espiritual, no mundo espiritual. Os espíritos imundos, os demônios, eles não querem que você ore. Então eles vão oprimir a sua mente, oprimir o teu pensamento de todo jeito para não deixar você orar. Mas é o Espírito Santo o responsável por te convencer a estar num ambiente de oração, em despertar no teu coração um desejo, uma vontade, a necessidade de estar em oração com Deus. Então, se você não sente mais vontade de orar, não sente mais desejo, não é que você não consegue. Tem pessoas que não conseguem, ela quer, mas a batalha espiritual é muito grande e muitas vezes a opressão a impede, ela não consegue. Não, mas tem pessoas que não querem, ela não tem desejo, ela não tem vontade mais de orar. Esta pessoa é o primeiro sinal de que o Espírito Santo já a deixou ou já está deixando. O segundo sinal claro de que o Espírito Santo está deixando a vida de uma pessoa é que ela não tem mais vontade de ler a palavra de Deus. Ela não tem mais interesse na palavra. Ela perde o interesse na palavra. Ela perde o desejo por meditar na palavra de Deus, por saber o que Deus está falando, por saber o que Deus tem para ela. Ela não tem mais vontade de pegar a Bíblia, ela não tem mais vontade de ler, ela não tem mais aquela intimidade, aquela comunhão com Deus que é dada a ela pelo Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus quem desperta em nossos corações o desejo, o interesse pela palavra de Deus, por ouvirmos a voz de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, o desejo do nosso coração é ouvir a sua voz, é saber o que Ele tem para nós, é saber o que Ele quer para nós, o que Ele deseja de nós, e nós sabemos disso através da sua palavra. Então uma pessoa que ela serve a Deus, e muitas vezes, irmãos, essa pessoa está dentro da igreja,
Ela pertence a um núcleo religioso, mas ela não está perto de Jesus. Essa semana eu estava no culto e uma pessoa estava tendo uma oportunidade quando o Espírito Santo falou comigo assim: está perto da igreja, mas longe de Jesus. Observa, é possível você estar perto da igreja, indo aos cultos, participando dos cultos, muitas vezes até participando do círculo de oração, participando de algum trabalho na igreja, mas está distante de Jesus. Fisicamente você está envolvido nos trabalhos, mas espiritualmente você está zero de Jesus, distante de Jesus. É porque o Espírito Santo já está deixando. Por quê? Porque ela não tem interesse pelas coisas de Deus. Ela perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Ela deixou de lado a oração. Ela não medita mais na palavra. E quando isso acontece, evangelista? Quando essa pessoa está se enveredando por caminhos errados. Quando esta pessoa está se enveredando por coisas pecaminosas, fazendo uso de práticas pecaminosas. E o pecado, ele cria ruptura, ele cria separação, divisão entre o homem e Deus. O pecado separa, cria separação entre o homem e Deus. Então, quando a pessoa começa a entrar em práticas pecaminosas, quanto mais ela se aprofunda em práticas pecaminosas, mais o Espírito Santo vai se afastando dela. E quando o Espírito Santo vai se afastando dela, ela vai perdendo cada vez mais o desejo de orar, ela vai perdendo cada vez mais o desejo de meditar na palavra de Deus, porque humanamente falando, carnalmente falando, ela não tem, o homem não tem, a mulher não tem desejo de ler a palavra, de meditar na palavra ou de orar. Então esse é o segundo sinal de que a pessoa está se afastando e perdendo a presença do Espírito Santo. Ela não tem mais desejo, vontade nenhuma de ter contato com a palavra de Deus. O terceiro sinal de que esta pessoa está perdendo o contato com Deus, perdendo a intimidade com Deus, perdendo a presença do Espírito Santo na sua vida, é que ela não tem mais desejo de estar na casa de Deus. Ela não tem mais vontade de ir à igreja, ela não tem mais vontade, não tem ânimo, não tem disposição, ela não quer mais estar num ambiente onde se fala do nome do Senhor, onde se anuncia o nome do Senhor. Ela não tem vontade de estar na igreja. E aí é uma armadilha do inimigo. Por quê? Porque se você perguntar para ela por que ela não tem vontade de ir na igreja, ela vai arrumar um monte de desculpas do tipo: eu não quero ir na igreja porque só falam bobagem, eu não quero ir na igreja porque só pedem dinheiro, eu não quero ir na igreja porque só tem pregação sobre dinheiro. Se na igreja só tiver pregação sobre dinheiro, ela vai falar que só tem pregação sobre dinheiro. Se na igreja não tiver pregação sobre dinheiro, só tiver pregação sobre espiritualidade, sobre o céu, ela vai falar que nós temos necessidades físicas na terra que precisam ser atendidas, e lá não ensina sobre como ganhar dinheiro. Ela sempre vai ter uma desculpa para justificar a falta de vontade que ela tem de estar na igreja, de estar num ambiente envolvido com a presença de Deus, aonde a presença de Deus está se manifestando. Ela vai dizer que para sentir a presença de Deus não precisa ir na igreja, que para sentir a presença de Deus não precisa estar na igreja, que para sentir a presença de Deus, para ter a presença de Deus, não precisa ser um religioso, não precisa disso, não precisa daquilo. Tudo isso é loucura, tudo isso é bobagem. Mas se você perguntar para ela que não está indo à igreja, se ela está orando, ela vai dizer que não. Se ela está jejuando, ela vai dizer que não. Se ela está meditando na palavra, ela vai dizer que não. Ou seja, tudo isso são sinais, evidências de que o Espírito Santo está deixando, que ele está perdendo a presença do Espírito Santo. Por isso, ela não tem mais desejo, ela entrou por outro caminho e o Espírito Santo a está deixando por causa das suas práticas. Então observa, tudo isso são sinais de que uma pessoa está perdendo a presença do Espírito Santo. E como que nós vemos isso, evangelista? Jesus disse lá em Lucas 6:44 que pelos frutos se conhece a árvore, ou seja, toda árvore, qualquer árvore tem o seu fruto. Se você olhar para a vida do homem pela fé, você vai ver os frutos da fé. A fé é uma árvore. Se você olhar pelo o casamento é uma árvore. Quais são os frutos do casamento? Se você olhar pelo ministério, o ministério é uma árvore. Quais são os frutos que esse ministério está oferecendo, está demonstrando? Compreende? Então, tudo que você olhar no ângulo que Jesus ensinou, você vai enxergar a árvore e vai enxergar os seus frutos. Então, eu te pergunto, a vida desta pessoa, como cristão, quais são os frutos que ela está demonstrando? Os frutos te mostram se o Espírito Santo está ali ou se não está.
Quais são os frutos que a vida desta pessoa, o ministério dessa pessoa está apresentando? Falta de vontade de estar na igreja, falta de vontade de ler Bíblia, falta de vontade de meditar na palavra de Deus, já não acredita mais na palavra de Deus, você prega, você fala de Deus, ela já não acredita mais em tudo aquilo, não é tudo isso, não precisa ser tudo isso. É porque o Espírito Santo está se afastando dessa pessoa. Está claro pela palavra, Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore, observe os frutos e você vai ver como que está a árvore. É a mesma coisa, tem pessoas que dizem que estão cheias de Deus, estão cheias do Espírito Santo, mas quando você olha para os frutos, você não vê isso. A pessoa não ora, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não jejua, a pessoa não tem comunhão com Deus, a pessoa não tem prazer em estar na igreja, mas quando ela entra num culto, ela sai rodopiando, ela sai gritando, ela sai pulando, demonstrando ou tentando convencer as pessoas pelo movimento que ela está cheia do Espírito Santo. Mas na vida dela, você olha e você não vê os frutos da presença do Espírito Santo. Então, estes são os 3 sinais que eu quis trazer para os irmãos nessa oportunidade, para você ficar atento na tua vida, porque se alguém que está aqui me assistindo está apresentando esses sinais na tua vida, esses são sinais de alerta, o Espírito Santo te chamando a atenção, ei, acendendo a luzinha, toma cuidado, é hora de obedecer a palavra de Deus, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, volta ao caminho do Senhor, volta ao caminho da obediência, da oração, da leitura da palavra, do jejum, da santidade, para que o Espírito de Deus não se afaste de você, porque no mundo que nós vivemos hoje, vencer o mundo que nós estamos vivendo, sem o Espírito Santo, é impossível, você não vai conseguir, você precisa dele. Então, guarde essa palavra no teu coração e fique firme no Senhor, não deixe o Espírito Santo ir embora da tua vida, tá bom? Guarda essa palavra simples no teu coração e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na tua presença em oração para clamar ao Senhor e para glorificar ao Senhor pela tua palavra. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem falado aos nossos corações. Obrigado pelo teu prazer e pelo teu amor que o Senhor estende sobre cada um de nós nessa hora. Pai querido, que o Senhor possa tomar os meus irmãos nas tuas mãos, fortalece a cada um dos teus servos, não permita, meu Deus, que o inimigo tenha êxito, meu Deus, em afastar os teus filhos da tua presença, meu Deus amado, em esfriá-los espiritualmente, em tirar dos teus servos o desejo de orar, o desejo de meditar na tua palavra, o desejo de estar na tua casa, buscando a tua presença, participando dos cultos na presença do Senhor. Pai, confirma a bênção, confirma a vitória, confirma o milagre na vida dos teus servos e dê a vitória. É o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, certo da bênção e da vitória. Em nome de Jesus o Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Guarda essa palavra no teu coração, medita, reflita no teu coração e toma cuidado para que você não perca o maior bem, o bem mais precioso que você tem, que é a presença do Espírito Santo na tua vida, tá bom? Não deixe que o inimigo entre num sapatinho de algodão na tua vida, na tua história, e aos pouquinhos, porque não acontece de uma hora para outra, irmãos, aos pouquinhos ele vai te afastando da oração, da palavra, da igreja, das ovelhas. Lembra da parábola das ovelhas? Quando o lobo ele quer destruir uma ovelha, ele não ataca ela no meio do rebanho. Ele vai afastando ela, ele vai isolando ela. E quando ela está isolada, ele pega para destruí-la. Então toma cuidado, tá bom? Você é uma ovelha importante no rebanho do Senhor e o Senhor tem amor e tem prazer pela tua vida. Então se apegue em Jesus e não deixe que nada te afaste da presença do Senhor. Medite na sua palavra, ore constantemente, diariamente, e esteja presente nos cultos para que você esteja presente no corpo de Cristo, que é a igreja, tá bom? Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não sai daqui sem se inscrever. E você que ainda não deixou o seu joinha, deixe seu joinha que é importante para o crescimento do canal, tá bom? Lembrando, compartilhe esse vídeo, compartilhe, irmãos, me ajuda, compartilhe essa palavra nos grupos da família, grupo de WhatsApp, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que você tem um amigo que está meio fraco na fé, meio desanimado. Manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus pode levantar um servo de Deus em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. E não se esqueça nunca, é claro, vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.